Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 21, versos 43 a 45. Josué, capítulo 21, versos 43 a 45. O bom seria se pudéssemos fazer toda a exposição do capítulo, mas eu vou ficar com a exposição apenas desses três últimos versículos, né? Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Versículo 45, vamos ler? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o tema Deus nos dá tudo por meio de suas promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas. E tudo aquilo que Ele promete nos dá, Ele nos dá. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, o que Ele prometeu, vai acontecer. E nós, como filhos de Deus, como igreja de Deus, nós precisamos aprender a viver as promessas de Deus. E Charles Spurgeon, ele diz: para cada necessidade do crente, existe uma promessa de Deus. As promessas de Deus são como medicamentos que estão ali na farmácia, na prateleira. E qualquer necessidade que eu e você nós tenhamos na vida, nós podemos ir ali, encontrar um remédio, uma promessa de Deus. Charles Spurgeon, explicando Filipenses capítulo 4, ele diz claramente que existe um banco celestial. E esse banco, ele tem um saldo, um fundo gigantesco. As riquezas de Deus. E toda necessidade que eu e você temos, nós podemos sacar nesse banco celestial usando um cheque. E um cheque é o quê? A promessa de Deus. O cheque já vem assinado. Se você observar, dá um pulinho lá, por favor. Em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu queria que você lesse comigo. No versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz assim, 4, 18 e 19. O que é que diz? Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos juntos, bem forte? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então o banco celestial está aí. As riquezas em glória. E nós sacamos dessas riquezas quando nós nos apropriamos das promessas de Deus e vivemos essas promessas. Mas as promessas de Deus, elas não são somente para Deus nos dar
todas as coisas. As promessas de Deus, elas servem para mudar, moldar o nosso caráter. Viver as promessas de Deus é viver a transformação de Deus na nossa vida. Abra a sua Bíblia, por favor. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Diz assim, versos 3 e 4. Vamos ler juntos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos lá? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então as grandes, muito grandes e preciosas promessas de Deus, elas nos são dadas justamente para burilar-nos, para trazer conhecimento de Deus, profundidade no relacionamento com Deus, santificação, santidade. Mas eu quero voltar para o texto de Josué, chamar sua preciosa atenção, porque diz assim: desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Então preste atenção que Deus aqui, o Senhor, Ele é o sujeito da ação. Ele deu. Não foi Israel que conquistou por si mesmo. A conquista foi uma consequência. Diz o texto que o Senhor deu, primeiro, a terra. Depois, veja no versículo 44, que o Senhor lhes deu também o quê? Repouso. E essa palavra repouso significa que o povo, segundo a promessa de Deus, vivia em paz, porque tinha a proteção de Deus, e os inimigos do povo, eles estavam de uma certa forma anulados, impedidos de atacar Israel, porque Deus fez o quê? Uma promessa. Mas em terceiro lugar, promessa que está lá em Josué capítulo 1, que o povo entraria na terra e que ninguém poderia o quê? Resistir. Veja o texto aí. Diz aí, verso 44. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Deus deu a terra, Deus deu repouso e a proteção na terra, Deus deu a vitória. Vitória irresistível. Graça irresistível. Bênçãos irresistíveis. Como nós cantamos aqui, o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos ilustrar isso aqui, irmãos. Em 2000, nós lançamos lá em Pinheiros, no aniversário da igreja, a campanha do centenário para 2006. Quem participou disso? Nós fizemos lá no culto na Igreja Batista do Morumbi. Campanha do centenário. 2003, nós recebemos um comodato desse terreno. E nós vivíamos ali, na rua Fernão Dias, o templo construído pelos nossos pais, num terreno de aproximadamente, especificamente eu decorei, 635 metros.
Mas Deus nos deu a visão de ser uma grande igreja missionária. E que se nós abraçássemos essa visão, Deus nos abençoaria. E é tão impressionante isso. 2010, nós mudamos para aqui. Construímos, Deus nos deu essa construção, e eu não sei como a coisa aconteceu. Vendemos esse terreno de 630 metros, e a Assembleia disse, nós vamos usar esse dinheiro para a expansão aqui da sede. E graças a Deus, depois que nós mudamos de lá para cá, nós já compramos 11 casas aqui. 11. E o patrimônio hoje está avaliado em mais de 40 milhões de reais. Mas o que me impressiona, irmãos, o que me impressiona é que nós continuamos gastando com missões, investindo em missões. E hoje nós temos na nossa junta missionária mais de 100 projetos missionários. Nós temos um orçamento a cumprir esse ano de mais de 15 milhões de reais só investindo em missões. E durante a construção desse templo, durante essa caminhada nesses anos, nós nunca fechamos uma congregação, nunca tiramos um centavo de missões, porque a promessa de Deus é que mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus nos tem dado, porque nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua promessa. Mas Josué, nesse versículo 45, ele faz um resumo, porque se no 43 e 44, ele está dizendo que Deus deu tudo, ele está fazendo aqui uma verificação, mostrando. Veja, por favor, lá no capítulo 24, versículo 14 de Josué. Josué fazendo o seu discurso de despedida. Ele diz, eu estou morrendo, eu estou saindo. Mas eu quero lembrar vocês. Veja lá, Josué 23, versículo 14. Vamos ler juntos? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Agora veja bem o que ele vai dizer. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas o quê? Falhou. Tudo que Deus prometeu, Deus deu. Tudo que Deus jurou, Ele cumpriu. E eu e você, nós precisamos viver, experimentar cada dia da nossa vida essas promessas de Deus. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da promessa. Nós vivemos, o que nos move, o que nos incentiva, o que nos põe a orar, o que nos põe a empreender, são as promessas de Deus. As promessas. E ele vai resumir aqui, nos ensinando 4 verdades. Primeiro diz assim, no versículo 45, nenhuma promessa o quê? Falhou. Então as promessas de Deus, elas são o quê? Infalíveis. Deus não falha. O que Ele prometeu, o que Ele disse, vai acontecer. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diz Jó. Segunda verdade que ele coloca aqui, é que essas promessas de Deus são as boas palavras. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer o melhor para nós, o melhor dessa terra. Deus quer o melhor, vida abundante. Deus quer o melhor para nós. Por isso que as promessas de Deus são adjetivadas aqui como boas palavras, boas palavras. Terceira lição,
Essas promessas que são infalíveis, que são boas, essas promessas são exclusivas, que o Senhor falara à casa de Israel. Essas promessas, elas são para o povo da aliança. E junto com a aliança, vem um feixe de promessas. E quando nós vivemos debaixo dessa aliança, debaixo desse relacionamento, desse contrato espiritual com Deus, nós sobrevivemos, nós rompemos em fé, nós avançamos, quando nós cremos naquilo que Ele promete. Cremos naquilo que Ele promete. Vocês estão entendendo ou não? Mas ele termina dizendo que as promessas de Deus são infalíveis, são boas, são exclusivas, mas ele termina dizendo tudo o que se cumpriu. E é muito interessante você observar a ênfase: nenhuma, todas e tudo. Significa que nada ficou sem cumprimento. Nada caiu no vazio. Tudo que Deus fez sobre promessas e juramentos da sua parte, tudo aconteceu. Amém? Eu me lembro que eu era pastor lá em Olinda, no início do meu ministério. Ganhava muito pouco. A igreja não podia me pagar. E eu inventei, dava aula. Depois também inventei de ser comerciante. Pastor comerciante não dá certo. Porque todo comerciante, para sobreviver, muitos têm que sonegar. É um mundo difícil. E o tonto aqui resolveu abrir uma livraria evangélica. Olha que negócio. Vender para crente. Vender para crente, dinheiro na frente. Botei uma livraria durante 2 anos trabalhando, comprei uma Kombi, enchia de Bíblia, trabalhei para a Sociedade Bíblica do Brasil, rodava aquele sertão, os meninos nascendo. 2 anos de luta. Não fui para frente. Quebrei. E um dia em casa, Tássia já tinha dito para mim: isso não vai dar certo. E quando a mulher profetiza isso na sua vida, sai de baixo. Há poder em suas palavras. Eu cheguei em casa com a malinha que eu tinha e com um aparelho telefônico, sem nada, perdi tudo. E aí, a autoestima baixa, mas eu morava num apartamento pequenininho que tinha uma frase, um adesivo, sal e terra, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu comecei a orar. À noite eu saía para a varandinha e assim ficava orando aquilo ali. E um dia, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, eu me fixei numa promessa, que está lá em Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Então eu, conversando com Deus, disse: Senhor, eu vou ser pastor a partir de hoje. Eu não quero ser professor, eu não quero ser advogado, eu não quero ser nada, eu quero ser pastor. Eu quero que o teu reino venha sobre mim. Eu quero colocar o teu reino na minha vida em primeiro lugar. E meus amados irmãos, 2 anos depois eu fui convidado para vir ser pastor da igreja de Pinheiros. Tinha 11 candidatos. Só candidato bom, eu era o pangaré. Ficaram 3 candidatos para concorrer: pastor Canelhas, pastor Eudes e eu, que ninguém sabia de onde veio, nem para onde ia. Eu era o Matusalém. Melquisedeque, né? Não sabia a origem, nada. Na véspera da eleição, os 2 pastores que estavam desistiram.
E aí o Milton, junto com o Gessé, quem conheceu aqui, diz, não, nós oramos, vai ser só com esse pastor. Fui eleito. Em 1995. 96 eu vim para cá. O pessoal conhece a história aqui. Quando eu entrei, eu tinha um gol, vim com esse golzinho lá de Recife, com os 2 meninos pequenos. Quando eu entrei nessa marginal, eu disse, meu Deus do céu, o que vai ser de mim aqui? Cheguei na igreja, uma igreja escura, os luzes lá pendurados. Eu vinha de Olinda, na beira da praia. Eu orava para aquilo era um ambiente deprimente. Tássia ficou com depressão um ano todo. O que nós vamos fazer aqui? E Deus nos deu graça, nos deu direção. Quando eu estava implantando a filosofia, tive a oportunidade de fazer mestrado no Mackenzie, doutorado. Recebi muitos convites políticos do Mackenzie para ir para a universidade, para ser professor de Mackenzie. E a igreja não estava me pagando direito, eu vivia num aperto. E um dia o chanceler do Mackenzie disse, pastor Arival, eu vim aqui porque o Mackenzie precisa de você, não sei o quê. Fez um discurso bonito. E eu falei, olha, está vendo? Resposta de oração. Mas eu me lembrei, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quarta-feira eu estava reunido em oração, compartilhei esse assunto. O presbítero João Vieira, um homem simples, disse, pastor Arival, se o senhor abandonar o projeto de plantação de igrejas, tudo vai morrer. E ele disse assim, para o Mackenzie tem muita gente querendo ir, mas o senhor não vai não. Eu falei, pronto, está respondido. Comuniquei. Eu estou falando isso porque 99% dos pastores presbiterianos, quando vêm para São Paulo, vêm para o Mackenzie. Quer trabalhar no Mackenzie. Quer ser chanceler do Mackenzie. Quer ser curador do Mackenzie. Deus colocou no meu coração, Arival vai plantar a igreja. E eu tenho experimentado isso. Então, moro aqui no Alto de Pinheiros, para quem nasceu em Tarantim, está morando no Alto de Pinheiros, é muita bênção. E com apartamento pago, liquidado. E meus filhos na igreja, meu casamento de pé. Tudo isso são o quê? Bênçãos de Deus. Nós precisamos aprender a viver isso. É duro, é difícil. A gente chora, a gente pensa em desistir. Mas Deus, Ele nunca falhou. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Desculpa terminar com essa... Porque sermão também é vida, né? E aí acho que é o dia da eleição, estou abrindo o coração. Sem noção cardiologista, mas tudo bem. Irmãos, Deus tem muito para nos dar. E Ele nos dá através das suas promessas. Viva as promessas de Deus. Viva. Somente 2 irmãos da igreja que saiu do Egito entrou na terra prometida. Josué e Caleb. E Caleb, quando a terra está sendo conquistada, ele chega para Josué e diz, Josué, eu estou há 38 anos esperando que aquela promessa que foi feita por Moisés se cumprisse na minha vida. 38 anos esperando o cumprimento da promessa. E a promessa de Deus se cumpriu. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te adorar, porque Tu és o Deus que faz e pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, abra os nossos olhos para as promessas da Tua palavra, que nós possamos crer em Ti, que nós possamos ser dependentes de Ti,
que o Senhor seja de fato a nossa herança nessa vida, o nosso tesouro maior, aquilo que nos encanta, aquilo que nos motiva, aquilo que nos dá razão para avançar, para empreender. Tu és o nosso Deus. Quero te louvar por cada vida que está aqui nesta noite, e que ao participarmos da ceia do Senhor nesta noite, nós possamos ser fortalecidos no homem interior, que o nosso coração seja renovado, que a nossa esperança seja renovada, e que nós possamos experimentar da doce presença do Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.